E aí, Mateusão? Tudo bem, Rodrigo? Poxa, pensei que esse podcast não ia sair, olha. Foi difícil, mas graças a Deus estamos aqui. Estamos aqui, né? Ei, esse é o primeiro episódio, cara. Rapaz, que honra. Estou no episódio 001. 001 e não tinha convidado melhor porque não seja você, cara. Amém, graças a Deus. Obrigado. Ei, Mateus, antes de qualquer coisa, fale quem é você, assim, explica aí pra galera quem é você. Tá legal, obrigado, Rodrigo. Obrigado a todo mundo aí do Tal Pai, Tal Filho e do Ministério Eles e Elas, né, que nos convidou. Bom, eu sou Mateus, eu sou casado com a Thaís, a minha linda esposa. Eu sou pastor na Nova Igreja Batista Nova Cidade. Também trabalho como engenheiro, sou especialista da qualidade na Midea Carrier. E não tenho filhos ainda, tenho 2 cachorros e um que eu estou no processo aí de adoção, né, que a gente pegou da rua. Mas esse sou eu, amo servir ao Senhor. Até uma curiosidade, como é que foi a questão do cachorro, assim, como é que... Rapaz, eu tava fora do roteiro, mas... eu tava fora até do roteiro mesmo pra gente pegar esse cachorro. Quando estávamos saindo da igreja, a gente viu esse cachorro que estava bem próximo da morte, cheio de bichos, de larvas, ensanguentado. E o Senhor tocou no nosso coração para tentar salvar a vida dele. E graças a Deus, estamos trabalhando e estamos tentando aí que ele fique bem. Mas enfim, esse sou eu, amo a minha igreja, amo a Nova Igreja Batista Nova Cidade, amo os jovens, os adultos, as crianças, os adolescentes daquela igreja. Sou muito feliz em Deus ter me chamado. Nem sempre foi fácil, mas hoje eu sou muito feliz de estar onde Deus me colocou para estar e vale a pena servir ao Senhor. Esse é um pouco de mim e quero agradecer mais uma vez por estar aqui. Amém, graças a Deus. E Mateus, antes da gente ter uma vida com Jesus assim, né? Uma vida realmente diferente, mudada, a gente tem uma vida antes, né? Como é que era o Mateus assim, antes de conhecer Jesus? Quem era o Mateus? O que ele fazia? Olha só, como é interessante, né? Eu antes de conhecer a Jesus, na verdade eu conheci a Jesus, acredito que já tarde. Eu gostaria de ter conhecido Jesus mais cedo. Eu conheci quando eu tinha 16 anos, eu aceitei a Cristo. Mas antes de conhecer Jesus, era um rapaz que buscava de todas as formas ter um sentido para a sua vida, ter um sentido ali no seu coração, ter um propósito de vida. E eu busquei de diversas formas, de todas as formas que você possa imaginar, de todos os pecados que você possa cogitar. E até os 16 anos eu tentei experimentar de tudo a fim de preencher, a fim de me dar um propósito. E ali, quando você é muito jovem, e nós vivemos, por exemplo, pelo menos aqui no Brasil, todos os jovens querem ser os revolucionários, aqueles que vão transformar o mundo, mas nós não conhecemos, e eu particularmente não conhecia as verdades que nos trouxe até aqui, e as verdades que podem mudar ali de fato a nossa vida, a nossa sociedade, o mundo, e que pode trazer, pode apressar a volta de Jesus aqui nessa terra. Tinha um sonho de mudar o mundo, mas não sabia como. Era um sonho, mais ou menos isso. Era o sonho de mudar o mundo, mas que eu não tinha a menor capacidade. Eu era uma pessoa cheia de medos, uma pessoa cheia de transtornos. Eu sofria com transtorno obsessivo compulsivo, então era cheio de neuroses, essas coisas. E como eu vivi muita parte da minha vida sem meu pai, sem minha mãe, vivendo de uma casa, de outra, então eu era uma pessoa cheia de incertezas. Mas aí quando conheci a Jesus, essa foi a grande transformação que aconteceu na minha vida. Não porque eu tenha feito, mas porque Jesus me resgatou e me deu um propósito, me deu um sentido e me deu a salvação. E eu louvo a Deus por ter sido encontrado por Jesus. E se eu morresse agora, já morreria feliz, apesar de ainda me considerar novo. Se o Senhor Jesus me levasse, já teria vivido muito mais do que aquilo que eu poderia sonhar e ter uma vida muito melhor do que aquilo que eu imaginaria ter até meus 16 anos. Então, é como se tu viveu mais com Jesus do que viver lá fora. Exatamente. Né? Mas aí, Mateus, quando tu chegou na igreja, assim, como é que foi o Mateus para chegar na igreja, para conhecer Jesus? Alguém te trouxe, assim, alguém te convidou, tu veio porque quis, assim, como é que foi esse processo para chegar no Evangelho? Tinha uma senhora que trabalhava, na época eu morava com meu pai, tinha uma senhora que... Você conhece aquelas senhoras que são aquelas irmãs do coque mesmo, aquelas irmãs que são da igreja pentecostal, que usam saia, eles são grande, né? Isso, de profetizar e tudo mais. E aí, em um desses, do meu aniversário, na verdade, de 15 anos,
ela me deu uma Bíblia. Eu tenho essa Bíblia até hoje, uma Bíblia... Não sei se vocês lembram daquela Bíblia que tinha uma capa jeans, que você abria assim com vesticlé, aquela pequenininha Almeida, que tinha ali as iniciais do lado para você abrir. Sim. E como eu falei para você, né, era uma pessoa que queria encontrar um sentido. Eu fiz uma decisão ainda lá de ler 2 capítulos por dia da Bíblia. Tu não era crente? Não era. Tu só resolveu ler. Já Exato. gostava de ler antes, então? Não gostava. Mas eu não sei, talvez ali pela graça comum, né, que Deus coloca no coração dos seres humanos, me deu a vontade de ler. E aí eu comecei lendo Provérbios, depois eu fui ler o Novo Testamento. E aí nesse processo de ler, fui conhecendo a Bíblia. Não fazia muito sentido para mim. E aí eu comecei a ir numa igreja evangélica que, eu não vou falar o nome por motivo de ética, mas fica ali na Ponta Negra. E eu ia para essa igreja, eu passei 3 meses indo para essa igreja e nunca ouvi falar sobre aceitar a Jesus. Na época eu lavava carros e quando não dava tempo de eu ir a essa igreja, eu ia numa igreja perto da minha casa andando, que se chamava Nova Igreja Batista, já era aqui na Torquato. Isso era mais ou menos em 2010. Tu não chegou a pegar a Igreja Batista Chapada lá ainda? Não cheguei a pegar. Foi daqui? Foi daqui. Ah, sim. Eu gostaria de ter conhecido Jesus antes. Essa igreja foi maravilhosa na minha vida, que me apresentou o Evangelho. Mas enfim, chegando nessa igreja, ouvi falar de Jesus. Engraçado que teve uma apresentação chamada O Segredo do Egito, que foi uma apresentação de fantoches. Sim. Eu trouxe convidados da minha escola. E é engraçado que tu foi convidado. Eu convidei, eu vim para a igreja, quando não dava tempo de ir naquela igreja da Ponta Negra, teve um convite, eu convidei uma pessoa para vir, essa pessoa que eu convidei não aceitou a Jesus, mas eu aceitei a Jesus. E essa foi a história, né? Esse processo da conversão de alguém que procurava um sentido, procurava algo e acabou tendo todos esses seus anseios satisfeitos em Jesus. Brevemente, essa é a minha história ali de como eu cheguei ao Evangelho. Então, uma peça de fantoche fez com que você conhecesse Jesus. Exatamente. Muitas pessoas às vezes podem pensar que o trabalho que faz, talvez com fantoche, com uma dança, com um convite, com um sorriso, pode não trazer um impacto nas vidas, mas eu posso lhe dizer, eu tenho certeza que foi nesse dia que eu encontrei a Jesus. Eu lembro quem era o pastor que estava pregando, eu lembro ainda muito claro como era a peça, e quando eu voltei para casa, eu acredito que eu já voltei diferente. Eu acredito que meu coração, eu lembro que na segunda-feira, depois ali daquele dia, na segunda-feira eu já fui apagando músicas do mundo, já fui rompendo laços que eu tinha ali na minha escola, e eu tenho certeza que aquele dia eu estava tão feliz que eu poderia ir contando para as pedras que eu ia vendo na rua, que eu tinha sido salvo por Jesus, que Jesus me amava, e esse é o dia, eu acredito que foi o dia mais feliz da minha vida. O dia D. Exatamente. E Matheus, tu acabou de falar uma coisa interessante aí da questão de você apagar as músicas do mundo, né, que você não queria mais ouvir. É exatamente isso que eu queria te perguntar, assim, como é que foi esse processo de você, como cristão, assim, o que você deixou de fazer, o que você deixou de lado, assim, para realmente viver uma vida com Deus, assim, quais foram as mudanças Sim. que o Evangelho te trouxe na tua vida? Assim? Eu tenho uma crença que eu creio que é bíblica, que Deus ele não nos revela por completo os nossos pecados. Eu sou muito sujo, eu sou muito pecador, mas ainda há pecados que eu não conheço. E quando você conhece a Jesus, Jesus ele vai te mostrando aqueles pecados mais explícitos. Aquela mentira que você contava, aquela paixão que você alimentava no seu coração, como as músicas que você ouve, as pessoas com que você fala, a pornografia que você pode ver. E esse é o mato alto que eu costumo dizer, aquilo que Jesus te mostra para você ir tratando. Só que é incrível que vai passando os anos e você vai descobrindo que o seu coração ele é pior do que você imaginava. Em algum momento você imagina que ter uma vida de santidade é apenas você parar de ver pornografia. Tem momento que você imagina que ter uma vida de santidade é apenas você parar de mentir. Quando de repente Deus ele te mostra que não basta apenas você parar de mentir, ou ir para a igreja, ou dar o seu dinheiro, mas também a intenção do seu coração. Por que as pessoas que aqui estão servindo, estão aqui servindo? Por que eu estou falando aqui?
muitas vezes eu ia evangelizar logo ali no início da minha caminhada cristã, ia evangelizar para postar nas redes sociais que eu era evangelista. Eu ia fazer boas coisas para me mostrar que eu fazia essas boas coisas. Quando Jesus ele não se importa apenas com uma sociedade onde não comete atos imorais. Quando a gente lê Mateus 5, Jesus se importa com o coração. Se eu olho para a mulher e já desejo no meu coração, estou em pecado. Se eu odeio o irmão no meu coração, estou em luz, né? Acenda a sua candeia e coloque no lugar mais alto. Exatamente. As coisas mais simples. Exatamente. Então, assim, Jesus ele se importa não apenas com aquilo que eu faço, mas ele vai transformando o seu coração. Eu digo que o meu maior pecado, aquilo que eu mais luto, é com o meu ego, é com o meu desejo de ser reconhecido, é com o meu desejo de ser presenteado, é com o meu desejo de ser aplaudido, é com o meu desejo de ser admirado. E além desses pecados que todos nós já sabemos, homossexualismo é pecado, imoralidade sexual é pecado, mentira é pecado, ódio é pecado, ira é pecado. Mas a transformação de Jesus vai além disso. Ele quer te mudar por completo. Jesus ele não quer apenas teus atos externos que te pesam e que é dificultoso você alterar. Jesus ele quer alterar teu coração, ele quer transformar, como diz lá em Ezequiel, né? Tirar teu coração de pedra e te dar um coração novo. Então, de todas as coisas que você tem que mudar, é um processo longo e que eu ainda estou mudando. E que nós vamos mudar, creio, até o dia que Jesus voltar. O dia que nós seremos, de fato, livres desse corpo de morte. O processo de santificação, né? Aquela mudança que você vai tendo, se parecer mais com Jesus, né? Muito legal isso aí. Mas aí, Mateus, você é casado, né? Com filha de pastor. Que você pela graça de Deus. Pela graça de Deus, o pastor não te matou, né? Você é casado. E foi ele que me batizou. Acho que se ele soubesse, talvez ele tinha me deixado um pouquinho mais... Te batizou, te casou também, tudo. Me casou, eu tinha me deixado um pouquinho mais lá embaixo pra ver se era mesmo da vontade de Deus. Uma coisa interessante, assim, é que às vezes os homens, né, que vão nos assistir, eles não sabem, assim, como é que o pastor tal chegou a namorar e a casar. Como é que ele conheceu essa pessoa? Queria que tu contasse um pouco dessa história aí, como é que foi com a Thaís, como é que tu se conheceu. Legal. Eu fiz um ministério com a Thaís, o Ministério Impacto, que é um ministério que eu sempre participei. Eu comecei sendo integrante, depois fui líder, e eu amava. E num desses anos a Thaís também fez parte desse ministério. E eu me impressionei como ela decorava versículos. Eu fui lá, né, me achando, queria contar meu versículo ali para aquela gatinha. E eu estava com meus 5 versículos ali na ponta da língua. Ela falou, posso falar meus versículos para você? Eu disse, claro, daqui a pouco eu falo os meus. E ela começou a falar, e toma ele versículo, e toma ele versículo. Ela falou 30 versículos naquele dia. E tu tinha quantos? 5. E eu tava ali naquela expectativa, né, de falar, e ela começou a falar tanto versículo que eu fiquei com vergonha. Eu disse, não, depois a gente conversa. E eu me impressionei por ela. Mas é engraçado que... E tu sabia que ela era filha de pastor nessa época aí ou não? Eu ia falar exatamente isso. É engraçado que eu não sabia. Eu conheci ela, fiz um origami para ela, a gente conversava, etc. E aí, de repente, eu comecei a ligar as coisas. O nome dela, todo mundo chamava ela de Thaís Caiado. E o nome do pastor era Pastor Leandro Caiado. Tem alguma coisa aí? Aí eu falei, tem alguma coisa estranha. E eu perguntei dela, você é prima do pastor, sobrinha? Ela disse, não, que era filha, né? E aí você fica um pouco receoso, né, com a filha do pastor, mas assim, Deus é fantástico. A gente teve que se afastar por um tempo. Eu fiz uma decisão logo que eu me converti, em 3 anos, não namorar com ninguém. Então, afinal de contas, eu tinha 16 anos quando me converti. Eu conheci ela ali próximo, acho que depois dos 17 anos, ou próximo dos 17 anos, salvo engano. Mas eu tinha esse compromisso, né, de passar 3 anos sem me relacionar, sem namorar. Relacionar só com Deus, crescer, né? Exatamente. E não foi fácil, né? Apesar de que quando você é homem, você tem vontade de namorar, tem vontade de se relacionar, mas esse voto, esse compromisso que eu fiz com o Senhor, ele me poupou muito tempo de me enrolar. Por exemplo, eu lembro que logo que eu entrei na faculdade, tinha 17 anos, tinha uma menina que era da igreja e estava dando... Você percebe, né, quando a moça está dando muita atenção para você, e eu pegava o mesmo ônibus que ela deitava aqui no meu ombro. Ela já estava... Não era Thaís, tá? Não era Thaís, era uma outra moça.
E aí, como eu tinha esse voto, eu percebi, cara, isso está estranho. Eu preciso falar com essa moça que nós devemos nos separar. E aí, o que é interessante e bom de nós fazermos esses votos com o Senhor é que eles poupam o seu tempo. Ali, principalmente, eu gosto de falar para aqueles que têm menos de 18 anos, cara, faça um voto com o Senhor de nem pensar, tira essa leseira da sua cabeça, essa idiotice de eu quero namorar, quero me apaixonar. Cara, não perde o teu tempo. Esse é o momento de você estudar, passa na faculdade, se prepara, aprende do Senhor. Porque a Bíblia diz de preparar o campo, né? Exatamente. Para os campos. E o que é interessante, ó, por exemplo, a gente usei a palavra idiotice, né? A palavra idiotice, ela vem da palavra idios, do grego, que significa mesmo, né? Significa você mesmo. Então, idiotice é você tomar decisões baseadas apenas no seu conhecimento, em você mesmo. E o que eu quero falar para você que tem menos idade, cara, você tem 25 anos ou menos, ou 24 anos ou menos, sei lá, você pode achar que sabe muito. Nós vivemos numa geração onde os jovens acham que sabem mais do que os mais velhos. Tudo pelo YouTube, pelo TikTok. A pessoa vê um vídeo de 3 minutos sobre qualquer assunto, já se acha o maior. Estuda, não lê. Exatamente. Então, cara, se acalma, baixa a tua bola, espera ter teus 18 anos e depois você vai se interessar. E depois desse meu voto com o Senhor, nós nos encontramos novamente em um ministério de dança. Né? Então, por incrível que pareça, mesmo sendo desengonçado, eu fiz já um ministério de dancei e dançava bem, tá? Brincadeira. Brincadeira. Eu era esforçado, pelo menos. Eu me esforçava em dançar tudo que era dança possível. A gente se conheceu novamente, na verdade a gente se aproximou novamente, depois nós tivemos o propósito de 6 meses de oração e aí nós namoramos. Eu comecei a namorar bem jovem, com 19 anos, mas com 22 eu já casei. Então eu fiz o aniversário de 22 anos, e no dia 15 e logo depois no dia 21 de abril nós já casamos, entendeu? Então foi bem rápido, eu me casei bem jovem, nunca tinha tido a carteira assinada, era estagiário e nós casamos, entende? Então é isso, se você quer começar a namorar com 19 anos, seja preparado para casar ali com no máximo 22. Se você quiser ter um tempo maior, então espere um pouco mais. A minha história é parecida com a tua, assim, eu comecei com 19 também e casei com 22 também. Bem parecida mesmo, e o teu sogro me fez esperar também. Assim como ele mandou tu esperar, eu esperei quase um ano assim pra namorar com a Gabi. Mas foi bem legal, bem divertido. Mas vale a pena. Às vezes as pessoas pensam assim, tem algumas pessoas que pressionam para namorar cedo, para casar cedo, outras pessoas pressionam dizendo que é errado. Eu sinceramente eu diria para você esperar no Senhor. Eu acho que se você tiver a condição de esperar você se formar, é melhor. Mas principalmente veja como é que está o seu relacionamento primeiro com Deus e também com o seu relacionamento com a imoralidade. Porque o grande problema da imoralidade é uma falta de fé. É uma falta de fé que Deus está com você. É uma falta de fé que aquilo vai prejudicar o teu casamento. É uma falta de fé de que a palavra de Deus é verdade. A palavra diz lá em 1 Coríntios 6 que quem peca com imoralidade peca contra o próprio corpo. Se você já tiver conseguido vencer isso, cara, comece a pensar em um namoro, em um casamento. Se não, peça ajuda de Deus, se humilhe diante do Senhor. Não é um namoro que vai resolver. E o seu casamento vai colher frutos de você ter vencido a imoralidade sexual antes de começar um namoro ou um casamento. E não se engane, não há nada que esteja escondido que não há de ser revelado. Se não agora com os frutos da tua vida, no dia do julgamento de Cristo, todo pecado será revelado. Você passará vergonha e você saberá que você deveria ter se arrependido, confessado o seu pecado e você não fez. Então, cara, primeiro cuida da tua vida com Deus e também como tu tem se relacionado com a imoralidade. E aí isso você pode pensar em namorar, em se casar, porque aquilo que você planta agora, como diz em Galatas 6, você vai colher futuramente. Show de bola. Tem até uma outra mensagem aqui no meio do podcast. E Matheus, eu queria conversar contigo um pouquinho sobre missões. Você agora é um pastor missionário, né? Aí no Nova Cidade, Nova Igreja Batista do Nova Cidade. E eu queria saber de ti um pouquinho assim, Matheus. O que te levou? Por que ser missionário? O que te levou a ser missionário? O que te levou a fazer isso? Assim, foi de repente, foi na tua cabeça? Ou não, Deus te chamou, tu viu Deus chamar? Como é que foi isso, assim, para começar? Olha, eu sempre tive a vontade de servir ao Senhor. E
muitas vezes não por motivos certos, mas sempre tive essa vontade de estar à disposição de servir a Deus. Logo que eu recebi esse chamado para ser pastor lá na NIB Nova Cidade, eu tinha 23 anos. Nós tínhamos acabado de completar 1 ano de casados. Nós tínhamos passado uma noite no hotel, foi um momento bem legal. E quando nós chegamos, era até a noite, oficina do namoro, não era noite, oficina do namoro. O pastor Davi nos chamou para conversar e nos fez essa proposta. Ali diante do pastor Davi, eu falei, não, pastor Davi, se Deus está nos chamando, nós vamos. Mas quando a gente chegou em casa, eu chorei com medo. Por que eu aceitei, né? Gente, quando diz sim, é sim, né? Porque era uma igreja diferente de onde nós tínhamos sido criados, eram desafios diferentes, nós éramos recém-casados. Como nós íamos agora ensinar, tínhamos trabalhado sempre com jovens, como íamos ensinar casados, crianças e etc. Louva a Deus porque um casal também foi conosco e eles são maravilhosos, o Renan e Yasmin. Não sei nem se eles vão ver esse podcast, mas... Eu vou te mandar para eles. Manda para eles, né? Tem uma menção honrosa ao Renan e Yasmin, que são fantásticos e foram conosco também. E também eram recém-casados, mas ouviram esse chamado do Senhor. E, gente, você ser missionário não é só você ser o pastor, sabe? Não é só você ser a pessoa... Eu digo, o pastor faz muito... Desculpa, ele não faz muito pouco, ele é o anjo da igreja, mas não é um pastor que muda a igreja. Nós precisamos de líderes dedicados, pessoas que amam ao Senhor, pessoas que estejam dispostos a entregar sua vida a Ele. É o corpo, né? Exato. Então você não espere um chamado do céu se abrindo, ou o seu nome saindo ali num sorteio como um tributo ou algo assim. Você deve ter a expectativa de falar assim, Senhor, eu quero te servir, e se tem essa oportunidade eu vou fazer. Não espere também um chamado pastoral. Se Deus ele coloca no seu coração, e como é que Deus coloca no seu coração? Você vê a necessidade. Você vê a necessidade em um outro estado, você vê a necessidade em um outro país, você vê a necessidade em uma outra igreja. E o Senhor coloca no seu coração esse desejo de usar os seus recursos para servir. Coloque-se à disposição do Senhor e diga, Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir, eu quero que o Senhor use a minha vida para te servir. Então, ser missionário, tem até uma frase que nós gostamos bastante, é que Deus ele tem apenas um filho unigênito. Todos nós somos filhos adotados de Deus. E esse filho ele fez de missionário. Então, da mesma forma, nós temos que entender que essa vida ela não é um show. Eu não estou aqui para ser conhecido. Pessoas melhores já pisaram nessa terra antes de mim. Eu não estou aqui para ser aplaudido. Eu estou aqui para cumprir uma missão. Os heróis da fé agora somos nós. E os heróis da fé, no seu momento, não eram pessoas conhecidas, né? Cara, quem conhecia Abel naquele momento não era ridicularizado. Se nós somos os heróis da fé nesse momento, é entender que minha vida não é um show. Eu não estou aqui para aparecer, não estou aqui para ser conhecido por multidões, eu não estou aqui para receber aplausos, eu estou aqui para cumprir uma missão. A minha vida é uma missão e não um show. Então, se você entende o que é ser missionário, é cumprir uma missão. Então, tira da tua mente, por favor, qualquer ideia romancista a respeito das missões. Entenda que se Deus tem um chamado, eis-me aqui, envia-me, Senhor, cumpra o seu chamado, não espere aplausos, não espere reconhecimento, espere cumprir o seu chamado e um dia se apresentar diante de Deus. Sabe por quê, Rodrigo? Porque nós não seremos cobrados apenas por aquilo que fizemos. Um dia todos nós estaremos diante do julgamento de Cristo. Um dia todos nós, não, eu sou salvo. Não, as suas obras, lá em Coríntios falam que as suas obras vão passar pelo teste. Nós seremos cobrados por aquilo que nós falamos. Jesus falou, não tem nenhuma palavra dita, uma palavra inútil que você não vai ser cobrado. Nós seremos cobrados por aquilo que pensamos. Deus conhece as intenções do nosso coração. Nós seremos cobrados pelos nossos atos, mas também seremos cobrados por aquilo que poderíamos fazer e não fizemos. Lá em Mateus 25, Jesus ele vai deixar muito claro que aqueles que estiverem à sua esquerda, ele vai falar, malditos, apartem-se de mim, porque eu tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede, vocês não me deram de beber. E Jesus continua falando. E aí vão perguntar, Jesus, mas quando isso? Ele falou, olha, quando vocês viram desses meus menores irmãos e não fizeram, vocês não fizeram a mim, e vocês serão condenados. Em Provérbios 3 diz assim, olha, se você sabe que o seu irmão tem necessidade, você pode ajudá-lo hoje, não diga volte amanhã. Então, muitas vezes, nós sabemos da necessidade e demoramos
demoramos a responder o chamado e a necessidade de Deus. Então é isso. Missionário é você ver a necessidade, cumprir a missão, cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer e não voltar às costas. Uau, tá doido, já tá aprendendo demais aqui já. Deu até vontade de ser missionário. E Mateus, é o seguinte, mas missionário não é uma coisa fácil, né? Não, não é. É assim uma coisa, agora a minha vontade é ir lá pra igreja tal. Aqui, por exemplo, na Nova Igreja Batista a gente tem som de última qualidade, a gente tem várias caixas, a gente tem uma mesa, né? Coisas boas que não tinha antes, mas com o crescimento da igreja melhorou bastante. Mas nas outras igrejas, assim, não tem esse tanto de coisas, né? E também o público é outro e tal, né? São outras pessoas, é outro bairro. Qual é, assim, a principal dificuldade que tu sentiu, assim, como missionário, quando tu chegou no Nova Cidade, por exemplo? O que tu sentiu lá? Olha, a principal dificuldade, eu colocaria que é permanecer. Quando você vai empolgado, você vai cheio de ideias, mas, cara, vou dizer que as suas ideias não dão certo. As suas ideias, muitas vezes, eu acho que Deus ele gosta de nos fazer fracassar para mostrar que não depende de nós. E permanecer quando você não é honrado, permanecer quando você não é amado como você acha que deveria ser, eu acho que isso é o mais difícil. Você permanecer. Então, quais são as dificuldades, por exemplo? As dificuldades são pessoas diferentes que não te conhecem, que não sabem da tua história, não sabem do teu testemunho. São criar novos relacionamentos que você precisa criar. É uma cultura diferente. Talvez você esteja acostumado a ter um contato com pessoas de tal classe, você vai ter contato com pessoas de outra classe. Então, você precisa ver a realidade e depois que você vê a realidade que você toma uma ação. Então o mais difícil, meu irmão, não é você começar, o mais difícil é permanecer. Por exemplo, nós louvamos a Deus por aqueles que foram pastores antes de nós na Nova Igreja Batista, antes do pastor Davi. O pastor John, o pastor Davi conta diversas vezes que quantas vezes ele não pregou e era só ele, uma outra família, e por ele ter permanecido no meio da perseguição, no meio da luta. E cada ministério, cada missão terão suas dificuldades diferentes. Sempre lembra, eu preciso permanecer, eu preciso continuar, eu preciso ir até o fim, até o momento que Deus me mandar. Eu acho que essa é a maior dificuldade, é quando você pensa em desistir, permanecer. É aquele negócio, né, de não é ir, não é chegar lá e fazer. É você ver que as pessoas às vezes não te valorizam, né? As pessoas às vezes dizem assim, outro pastor está chegando aí, ou então, será que vai dar certo? Aí você é julgado, né, pelo trabalho, às vezes você quer fazer uma coisa diferente, o pessoal não te apoia, né? Até as pessoas também não aparecem às vezes, né, porque é uma igreja pequena, você está acostumado com uma igreja grande, né, então, interessante isso. Então a principal dificuldade é permanecer. Eu lembro, por exemplo, certa vez que nós estávamos liderando o GA de adultos, e aí minha esposa, ela estava cobrando uma mulher muito mais velha que ela, casada, que tem diversas dificuldades na sua vida, uma mulher que é totalmente presa pelas suas emoções, e ela não está mais nem na igreja hoje. E a minha esposa falou, olha, você precisa meditar, você não pode fazer isso, etc. E essa pessoa tinha sido deixado como líder pelo outro pastor. O outro pastor disse, olha, essa aqui é uma líder. E ela não estava meditando, minha esposa foi cobrar. Ela levantou no meio do GA, começou a gritar com a minha esposa, começou a utilizar de palavras para rebaixar, para denegrir a imagem, e saiu ali do GA. E como é que você se sente? Já é grupo de amigos que a gente tem, uma comunhão. Exatamente, já é um grupo de amigos, né? Para algumas igrejas é uma célula, etc. Enfim, se levantou. E você sente, sabe, você sente o seu ego ferido. Cara, eu tô aqui, tô dando minha vida e tal. Mas a gente tem que olhar até essas dificuldades como Deus nos tratando. O que Deus quer nos tratar com essa pessoa que ela cometeu o pecado errado, ela fez o errado, ela cometeu um pecado, ela vai ser disciplinada por Deus e já até foi, mas um dia ela prestará contas por suas palavras, pela sua rebeldia, mas também, por que me dói tanto? Por que me dói tanto? Por que meu coração dói tanto? Por que eu preciso tanto da aprovação dos homens? E muitas vezes é porque o nosso coração é dependente. As nossas intenções são erradas.
E muitas vezes nós pensamos em desistir, muitas vezes, muito mais no início do que agora. Muitas vezes nos desanimamos. E esse é só apenas um caso. Mas eu diria que a maior dificuldade é permanecer, encontrar a tua alegria em Cristo e permanecer em qualquer missão que você for. É difícil mesmo, a gente que é líder, às vezes a gente está fazendo um trabalho, tenta fazer o melhor e aí vem algumas pessoas, né, e acabam te dando aquele impacto assim, e aí você, poxa, será que vale a pena ficar aqui? Né? O pessoal parece que não valoriza o que a gente faz, e dá aquela tristeza, né? Então a nossa alegria é em Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força, né? A Bíblia já fala sobre isso. E como é que você pegou a Nova Igreja Batista, a Nova Cidade, e como é que ela é hoje? Como é que você encontra ela hoje, por exemplo? Eu louvo a Deus, primeiro, por todas as pessoas que Deus colocou lá para servir conosco. Poxa, se alguém está vendo esse podcast lá da nossa igreja, eu tenho um agradecimento especial a todos os líderes. Já vai mandar. Pode mandar. A todos os líderes que permaneceram firmes. Muitos líderes foram disciplinados, muitos líderes saíram, muitos líderes nós tiramos, mas aqueles que permanecem até hoje, que fazem a igreja ser o que ela é. A nossa igreja, ela é mais nesses 5 anos que nós estamos, e estamos indo para o 6º ano, a nossa igreja é mais de 4 vezes maior do que era. Então ela mais que quadruplicou desde quando nós chegamos. Isso não foi... Tinha quantas pessoas quando chegou lá? Tinham 70 pessoas iam aos cultos, e hoje nós temos ali mais de 300 pessoas que são fiéis ali à igreja e permanecem. Ontem nós... No domingo passado nós estávamos fazendo o culto e, cara, não tem espaço, a gente tinha 5 cadeiras ali livres e é tão bom ver o que o Senhor tem feito. E olha que a mensagem foi sobre o julgamento de Cristo, foi uma mensagem pesada, uma mensagem sem piadas e uma mensagem dura a respeito do julgamento que o Senhor Jesus vai fazer. E é lindo ver pessoas querendo ouvir a palavra de Deus, não uma mensagem motivacional, mas uma mensagem que nos confronta o nosso pecado, e eu abro meu coração dizendo que eu tenho medo do julgamento de Cristo e que eu preciso ser transformado e que Jesus não voltou ainda para dar tempo de eu me arrepender. E é incrível, é uma igreja muito jovem, é uma igreja que ama louvar ao Senhor, é uma igreja que se ama, é muito legal. Deus é maravilhoso, eu amo a nossa igreja, uma igreja jovem, uma igreja divertida, uma igreja agitada, uma igreja que se ama, uma igreja que ama acima de tudo o Senhor. E Mateus, assim, a gente estava falando da quantidade de pessoas, né? Tu sentia alguma coisa assim no teu coração quando tu via que não estava crescendo, quando tu via que as pessoas não vinham? Se tu sentia algo, assim, tu e a Thaís, o que você sentiu quando isso acontecia? Puxa vida, era bem difícil, sabe por quê? Porque nós somos cristãos... Questão de número, né? A gente é pragmático, né? A gente tem que... eu faço isso para vir mais pessoas, eu vou fazer isso. Logo quando nós chegamos na igreja, a gente tinha um plano. A gente vai fazer tantas noites evangelísticas, vai fazer tantas aulas do com Deus, a gente vai fazer tantas coisas. Tudo certo já. Apresentou para os líderes, vamos fazer isso daqui, a gente vai ter tantas pessoas em tanto tempo. A gente fez tudo e não deu certo. E aí chegou um momento que eu estava me frustrando. E mais uma vez, o segredo é você permanecer. E o que eu fiz? Parou-se a contagem dos cultos. Eu não queria saber mais quantas pessoas tinham. Eu não queria saber se iam 10, ou 15, ou 70, ou 100. Se viesse 10, tu estava lá fazendo. Se viesse 50, tu ia fazer. Exatamente. E o pastor, ele tem um defeito. Todo pastor tem um defeito. Ele olha assim para a igreja e fala assim... A igreja tem umas 200 pessoas. O pastor fala assim, rapaz, tem umas 1000 aqui, tem umas 500. Ele coloca para cima. Uhum. E eu falei assim, não, cara, não vou fazer mais isso. Aí eu parei de contar. Até que o Senhor trabalhasse no meu coração para parar de ser pragmático e de pensar, poxa, eu quero ter essa quantidade de pessoas. Então, essa pergunta realmente frustra, mas mais uma vez, cara, é importante a igreja crescer, é importante ter mais pessoas, mas, cara, se o Senhor chamou, por exemplo, Jeremias para pregar, e ele falava assim, olha, mas o povo não vai te ouvir. Coitado de Jeremias, pregou, e as maldições aconteceram. Jonas foi pregar, e Jonas não queria que as pessoas ouvissem. O que Deus faz?
todo mundo escuta, todo mundo se arrepende, todo mundo aceita, e Jonas fica chateado, porque fala assim, Senhor, eu sabia que tu és um Deus misericordioso, por isso que eu não queria vir. Então, os caminhos de Deus são diferentes dos nossos, sabe? A gente tem que parar de ser um cristão pragmático e, mais uma vez, cumprir a missão do Senhor. A Nibe, por muito tempo, não cresceu. A Nibe, por muito tempo, foi uma igreja pequena, até que Deus trouxe o momento. O nosso pastor Davi, mas o pastor Davi só pôde fazer essa obra porque tinham construído no passado. O pastor Davi, ele costumava dizer, quando eu era desta igreja, ainda sou desta igreja, mas não venho aos cultos no domingo aqui, que ele não sabia começar uma igreja. Ele conseguia pegar uma igreja e levar até certo número, e Deus superou as expectativas dele. E é isso, nós precisamos de diversas pessoas no campo missionário, e realmente frustrava, mas o Senhor tem que nos ensinar a não fazermos por número, mas fazermos por Ele. Legal, cara, que show. E Matheus, assim, pra gente terminar essa parte das missões, o que tu diria para um homem que tá nos vendo aqui, né, que tem um desejo, tem um sonho de casar, tem um sonho, eu quero com minha esposa para uma igreja filha, ou uma igreja em outro estado? O que tu diria para ele de encorajamento, assim, para que ele pudesse tomar essa decisão e ir de verdade? Assim? O que tu daria para ele? Um conselho? O conselho que eu daria é, cara, esteja disposto, esteja com vontade. Você que um dia parou para pensar nisso, não deixe isso morrer no teu coração. Eu lembro que logo quando eu casei, eu servia aqui na igreja, veio no meu coração, cara, talvez Deus tenha me chamado para ganhar dinheiro e outras pessoas irem. Eu amo essa igreja, eu amo a NIB, eu amo a estrutura que nós temos, o ensino que nós temos, o CENIB, com muitos professores. No Igreja Filha só tem uma matéria. Até hoje, 5 anos, é só uma matéria por vez. E antes era só eu e mais uma professora. Agora temos mais professores, temos 4 professores, mas ainda dando apenas uma matéria. Lembro que eu dei uma matéria lá, uma época, acho que foi Atos, né? E eu lhe agradeço muito. E é isso, porque eu diria, não perca isso, não perca essa vontade. Vamos aproveitar a oportunidade, enquanto temos essa liberdade no Brasil de pregar. Esteja disposto a ir pelo Senhor, esteja disposto a ser disponível, aprenda muito sobre Deus. E eu lhe diria, o que o campo missionário mais precisa são de pessoas que estão dispostas a fazer qualquer coisa por Jesus. Você se coloca à disposição e fala, cara, se for para pregar, eu prego. Se for para ser o cara do som, eu sou. Se for para ser o líder da limpeza, é você. Se for para pintar um telhado, eu vou pintar. É isso que o campo missionário precisa. Não precisa você fala assim, não sei falar, não sei pregar. Amém. Amém, porque o que menos precisa é de gente para pregar, precisa de gente para estar disposto para visitar. Na Igreja Filha há muito costume de ir na casa dos outros, visitar e acompanhar, receber na sua casa, para ir crescendo e criando essa base para a igreja crescer posteriormente. Então missionário não é só o pregador. Não missionário é aquele que vai ser o pastor da igreja. O missionário é o que vai cantar, é o que vai varrer a igreja. Exatamente. É o que vai limpar os bancos, é o que vai fazer uma dança. Exatamente. Esse é o missionário. Exatamente. Até porque numa igreja filha, por exemplo, você não tem ministério de artes numa igreja pequena, né, como a nossa, que é uma igreja média ainda, não tem ministério de artes o ano todo. Não, você tem o ministério do acampamento, que depois você vai virar o ministério de dança, depois você vai virar o ministério de pantomima, depois você vira o ministério de cara, de dança podcast. E é sacrificado lá com Jesus. Lá era até mais difícil. No início era um negócio estranho, viu? Faltava Jesus se bater, porque faltava ninguém para bater ou bater em mim mesmo. Exatamente. E é isso, você tem que estar disposto a todo tempo, em qualquer momento, servir ao Senhor. Amém. E pra gente finalizar, Matheus, o quadro que está estreando aqui nesse podcast é o bate-bola. Rapaz. Jogo rápido, né? Tá bom, só não vou bater o microfone. Vou botar bem pouquinho pra gente não bater os microfones aqui. Tá bom. Como é que vai funcionar? Eu vou te fazer aqui umas perguntas e tu vai falar a primeira coisa que vier à tua cabeça, assim, o que você quiser. Se quiser complementar, pode. Tá bom. Tá bom? Vamos lá. Uma comida. Uma comida. Hambúrguer artesanal. Esse aí é bom, esse aí é bom. Um ensinamento para esse ano de 2022. Um ensinamento? O ensinamento está lá em Malaquias, no capítulo 3, do versículo 13 ao 18. Ele foi um grande ensinamento. O Senhor diz assim, olha, vocês têm dito duras coisas sobre mim.
E o que a gente tem falado duras coisas sobre o Senhor? Lá ele diz, vocês dizem, é inútil servir ao Senhor. O que ganhamos em obedecer ao Senhor? O que ganhamos em ir à casa do Senhor? E Deus fala, olha, vocês têm dito duras coisas. No dia do julgamento, isso será cobrado de você. Então, para todo mundo que está assistindo, cara, eu nunca tinha prestado atenção nesse versículo. Leia Malaquias capítulo 3, versículo 13 ao 18. É o último livro do Antigo Testamento. E vamos parar de falar, é inútil servir ao Senhor, o que eu ganho? O ímpio, de fato, quando está lá no mundo, pode ganhar melhores coisas que você, mas no dia do julgamento do Senhor, essas coisas que você fez, lá vai dizer que está escrito no livro das memórias, o livro que um dia o Senhor abrirá para julgar os vivos e os mortos. Então esse é um grande ensinamento para mim desse ano. Não dizer que é inútil servir ao Senhor e não viver apenas por esse mundo, mas viver para o dia do julgamento final. Acho que esse é o grande ensinamento que eu tive até agora nesse ano. Show! Filme favorito? O Senhor dos Anéis. Rapaz, é filme grande, hein? Tu assistiu os três assim uma vez? Os três. É o meu filme preferido. Legal. O momento difícil que você teve? O momento difícil foi o pastorado. Logo no início, nos primeiros 2 anos, foi muito difícil. Era uma pessoa muito orgulhosa. Ainda sou, mas Deus já me tratou bastante. Então foi um dos momentos mais difíceis para mim, que eu pensei em desistir várias vezes. Foi o momento mais difícil. Show de bola. Uma mania estranha. Uma mania estranha? Qualquer coisa pergunta a Thaís depois, pra... Eu acho que a mania estranha é que quando eu estou em casa com a Thaís, ninguém imagina, mas eu gosto de dançar lá com ela, puxo ela, rodopio ela. Eu não sei, tem mais alguma coisa estranha? É dança estranha. Dança estranha, pronto. Tu dança esquisito. Não é valsa. Não é uma dança qualquer. Não é valsa não, né? Tango ou coisa assim. A sua infância, como é que foi? Olha, na minha infância eu vejo muita mão de Deus, a graça de Deus, mesmo sem ser um cristão. Deus me livrou de muitas coisas ruins, apesar de ter acontecido outras, mas Deus me livrou de muitos pecados e muitas coisas ruins. Então, no final das contas, eu vejo a graça do Senhor, até mesmo na minha infância, até pelos problemas que eu passei. E para finalizar, 2 dias inesquecíveis que você sempre lembra? Olha, como eu já falei, o primeiro foi o dia que eu aceitei a Jesus na peça O Segredo do Egito. Como eu falei para vocês, cara, eu não estou falando com hipocrisia, eu voltei para casa com o coração transformado, explodindo de alegria. Eu ia contar para as pessoas que passavam ali na parada, para as pedras, que eu tinha aceito a Jesus. E o segundo dia também, que cara, eu não imaginava, mas eu e minha esposa, nós fomos aos Estados Unidos esse ano, e cara, era bem ralado. Quem me conheceu tinha uma vida, era panfleteiro, lá no centro, já etc. fez, né? Já vendeu comida assim, né? Locutor. E cara, quando nós chegamos aos Estados Unidos, nós fomos à Disney, e nós assistimos o show de fogos lá. Cara, me emocionei. Não pelos fogos, não pela música da Disney. O fato de tu estar lá. De estar lá, de o Senhor ter me levado até lá, algo que eu nunca imaginaria. E foi através do meu trabalho. Eu não recebo lá da NBNC, nada, mas foi através do meu trabalho, através das portas que o Senhor abriu, através ali também da ajuda da minha esposa, que nós estivemos lá. Eu fiquei muito, muito feliz. E Deus é bom. Amém. Deus seja louvado. E aí, Matheusão, gostou? Poxa, muito obrigado. Muito obrigado. Foi fantástico, eu gostei. E a minha oração é que possa alcançar muitas pessoas, não só com essa entrevista, mas com os outros podcasts também, que vocês possam todos que estão aqui possam permanecer firmes no Senhor, buscando a Deus, trazendo coisas novas e pensando em coisas diferentes para a gente tornar o Evangelho influente aqui no nosso país e no mundo. Amém. Amém. Gente, esse foi o podcast com o Matheus. Obrigado, obrigado, pessoal. Que vocês possam ter gostado e a gente se vê no próximo podcast Tal Pai, Tal Filho. Valeu. Amém. Tchau, tchau, gente. Obrigado.